Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Antes de falar sobre o tema que me foi dado para hoje à noite, sobre o papel do líder, ou sobre o lugar do líder nessa igreja simples, nesse cenário simples, eu gostaria de me desculpar. Desde terça-feira à noite, tem uma coisa que vem me incomodando, e talvez é provável que eu tenha ofendido algum irmão, alguma irmã, quando eu usei a palavra indevida, mal usada, dizendo ou me referindo a patético, quando falei sobre a forma como muitas vezes nós temos trabalhado na descoberta dos dons. E eu sei do esforço e sei do valor, como eu disse na terça-feira, de que os nossos talentos, as nossas virtudes, mesmo as mais naturais e próprias do nosso caráter e da nossa personalidade, são extremamente úteis para o reino de Deus. E a minha ênfase estava mais no fato de que nós precisamos, a partir da nossa união com Cristo, entender os nossos dons, não a priori a partir das nossas habilidades e competências, mas a partir dessa realização de Deus por meio de Cristo em nós e através de nós. Contudo, essa expressão foi muito infeliz, indevida, e provavelmente eu devo ter ofendido algum irmão ou irmã que tem se esforçado por ajudar a igreja e muitos cristãos a entenderem quais são suas habilidades e seus recursos para servir ao corpo de Cristo. E eu não gostaria de forma alguma que voltassem para casa com esse mal-estar que desde terça-feira tem me incomodado. Então, para aqueles que sentiram-se ofendidos, se é que porventura alguém tenha ficado ofendido, eu peço perdão de vocês. Há uma pergunta que Jesus coloca diante de nós, uma pergunta incômoda, mas que precisa permanecer bastante clara diante de nós, que é a seguinte: o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e vir a perder a sua alma, ou perder-se? E, de certa forma, a nossa vida é um processo onde nós tentamos dar algum sentido, algum significado para ela. Muitas vezes o nosso esforço, particularmente no exercício dos nossos mais diferentes ministérios no corpo de Cristo, envolve uma preocupação ou um esforço nosso em querer dar algum significado. No entanto, vem se tornando cada vez mais comum encontrar homens e mulheres, depois de alguns anos, ou talvez depois de algumas décadas de trabalho, de serviço ao reino de Deus, sentirem-se extremamente esgotados, vazios, entediados, angustiados, com a sensação de que ao longo desses anos foram perdendo a sua alma, foram perdendo aquilo que dá significado à sua existência, à nossa existência. Muitas vezes o nosso esforço, a nossa quase obsessão para ganhar algum sucesso, para sermos reconhecidos, admirados, isso muitas vezes tem nos levado a abrir mão daquilo que é mais importante para cada um de nós. É por isso que a Bíblia nos mostra e insiste em dizer que enganoso é o coração, e desesperadamente corrupto. E nós muitas vezes, eu particularmente, nem sempre presto atenção a essa realidade.
Mas essa busca por sentido, essa busca por significado, ela sempre existiu, ela sempre foi uma realidade presente na vida de todos nós. E do ser humano, de um modo geral. Por exemplo, na Idade Média, era comum para uma pessoa, particularmente um homem, para ele conquistar a sua honra, a sua dignidade, o seu respeito, ser um herói e morrer numa luta, numa grande batalha, dava a ele um sentido de honra, de glória, de significado. Esse ato de bravura, de coragem, muitas vezes jovens se entregavam a esses atos de bravura na busca de um reconhecimento, na busca de uma honra pessoal. Morrer numa grande batalha, morrer por uma grande causa, era uma forma de dar ao homem um sentido, uma honra, uma dignidade. Um outro exemplo, no final do século XVIII, surge na Europa esse movimento chamado romantismo, um movimento que fez com que muitos homens, mulheres, diante do cansaço do racionalismo, diante do vazio do racionalismo, eles começaram a desenvolver uma cultura, foi moldando a vida desse povo com valores como o idealismo, a busca por um amor ideal, a busca por um ideal utópico, a busca por uma paixão que, de certa forma, dominasse, envolvesse. Havia uma glória em morrer por amor. Muitos escritores, romancistas, morreram por conta de paixões e de amores, e aquilo dava uma certa glória para o ser humano, morrer por um ideal, morrer por uma ideologia. Isso avançou o século XIX, o século XX, e essa idealização levou muitos à depressão por não suportarem a realidade. A realidade tornou-se muito dura, muito difícil para muitas pessoas e gerou inúmeras formas de escapismo, como álcool, drogas. Muitas pessoas se entregaram a isso por não suportarem o peso da realidade. Hoje, a complexidade cultural que nós vivemos, a velocidade das mudanças que nós enfrentamos hoje torna o significado da vida cada vez mais confuso. A busca pela realização pessoal, a busca por significado, a busca por sentir-se relevante, isso tem feito com que muitas pessoas, obcecadas por isso, acabam se perdendo num universo onde, num dado momento da vida, percebem que todo o seu esforço, toda a sua luta, deu em nada. E perdem a sua alma, perdem a sua própria vida. Há um tempo atrás, isso já fazem alguns anos, conversando com uma dedicada e amorosa jovem mãe, e no meio da conversa eu perguntei a ela pela sua profissão, e ela, com certa vergonha e num tom de desculpa, ela me respondeu dizendo que era apenas uma mãe e uma dona de casa. Era como se ela dissesse para mim que não era ninguém. O fato de dedicar-se à sua família, à criança, dava a ela um sentido de vazio para um mundo que cobra e que requer alguma coisa mais relevante, algo mais fantástico, algo que seja mais importante do que ser uma boa mãe e uma dona de casa. É como se ela dissesse: olha, eu não sou ninguém. É como se a identidade de uma pessoa hoje na nossa cultura
esteja atrelada de alguma forma a uma profissão, a uma carreira, e muitas vezes pessoas sentem-se como essa jovem mãe. Não são ninguém. Se o velho adágio da modernidade foi penso, logo existo, eu penso que hoje o adágio pós-moderno afirma: se estou conectado, se sou reconhecido, se sou visto, se sou notado, se tenho uma profissão, um bom salário, um trabalho reconhecido, então eu existo. E ao lado das inúmeras exigências sociais que vivemos hoje, cresce cada vez mais essa busca por autoafirmação, por reconhecimento. Porém, quanto mais nós nos entregamos a essa busca, maior se torna a nossa ansiedade, aumenta a nossa insegurança e a necessidade de provar para os outros quem somos nos torna geralmente autodestrutivos. E esse tem sido um dilema na vida de muitos de nós, porque nós nos tornamos responsáveis pela fabricação da nossa própria realidade. Isso significa que somos os fabricantes da nossa própria identidade. A pressão pela eficiência, seja na profissão, seja no esporte, na beleza, no sexo, na diversão, seja em que área for, intensifica a ansiedade e aumenta a nossa alienação. E vai aprofundando esse vazio que nos torna cada vez mais inseguros e mais distantes de nós mesmos. Nos tornamos escravos de nós mesmos. Muitos líderes, muitos homens e mulheres envolvidos com essa extraordinária tarefa acabam tornando-se reféns dos seus próprios medos, das suas inseguranças, das suas limitações, das suas dificuldades. O que aproveita a mim, a você, ganhar o mundo inteiro e vir a perder a nossa própria alma ou a nos perder de nós mesmos e de Deus? Viktor Frankl, um psiquiatra judeu austríaco, ele com a sua família foi preso em 42, logo no início da Segunda Grande Guerra, e foram separados. Sua esposa grávida foi para um campo de concentração. Ele passou o restante da guerra por 2 ou 3 campos de concentração e escreveu um extraordinário livro. A metade desse livro, ele conta essa experiência nos campos de concentração. E a grande preocupação dele nesse livro era como preservar um sentido para a sua vida num momento, numa fase da sua vida onde ele não tinha absolutamente nada que lhe desse significado. Não tinha família, não sabia se sairia vivo daquela situação, não sabia se um dia encontraria de novo sua esposa ou não, se veria seus filhos, se encontraria seu pai. Vivendo em condições precaríssimas, muitas vezes acordando às 4 horas da manhã, num frio de menos 20 graus, com roupas inadequadas, sapatos encharcados, e caminhando, marchando por 2 horas, recebendo coronhadas sem saber porquê, passando o dia quebrando pedras sem saber para quê. E a grande preocupação dele ao longo daqueles anos foi perguntar para si mesmo o que é que dá significado para a vida de um homem quando lhe tiram tudo o que pode dar a ele sentido para a sua vida. E ele escreve, diante dessa experiência, o seguinte: ele diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. E depois que ele saiu
do campo de concentração, e ele viveu até 92 ou 93, foi o criador da terceira escola de psicologia, chamada logoterapia. E ele disse o seguinte, diante de um cenário como aquele, ele disse, pode-se tirar tudo de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas, que é escolher a própria atitude em qualquer circunstância. E ele preservou isso nesses anos que ficou no campo de concentração. Preservar essa liberdade. Ele diz que isso foi a única coisa que o nazismo não pôde lhe tirar. A liberdade de escolher como que ele iria se comportar, que atitude ele deveria ter, como que ele iria agir para preservar a sua própria dignidade. O apóstolo Paulo, ele, na sua carta aos Filipenses, uma carta fascinante, uma carta extraordinária, ele nos ajuda a entender o valor e a liberdade que nós temos na nossa união e na nossa comunhão com Cristo e na maneira como isso molda a nossa compreensão e a nossa identidade, não apenas como líderes, mas como homens e mulheres em Cristo Jesus. Paulo entendeu aquilo que nós rapidamente comentamos na terça-feira à noite, a importância dessa união com Cristo, que ela precede qualquer outra coisa. Essa mesma relação que o Pai tem no Filho e o Filho tem no Pai, nós, por meio do Espírito Santo, através do Filho, nós temos então e participamos dessa mesma comunhão, e ela é moldada pela palavra. A palavra molda aquilo que nós somos, dá a nós uma nova identidade. A identidade que nós temos é uma identidade em Cristo. Não é a profissão, não é o que eu faço, não são as minhas conquistas pessoais, mas aquilo que eu sou em Cristo. Essa carta, ela nos ajuda a penetrar, talvez dentre todas as cartas de Paulo, nos ajuda a penetrar no coração, na alma desse apóstolo, desse grande líder da igreja de Jesus Cristo. Ela nos ajuda a compreender seu coração afetuoso, sua alma alegre, grata, nos ajuda a entender melhor os seus valores. A vida para ele se resume numa sentença logo no primeiro capítulo, quando ele afirma, porque para mim o viver é Cristo. A sua vida tem um centro, a sua vida tem um eixo em torno do qual todas as outras coisas acontecem. Ele provavelmente escreve essa carta no ano 62, e ele encontrava-se preso desde 58, já há 4 anos, 2 anos preso em Cesareia, depois passou o resto do seu tempo na cadeia em Roma, e aguardava ser julgado pelo imperador romano, que naquela época era o simpático Nero, esse homem que admirava os cristãos, que amava as pessoas. Ou seja, na verdade, ele seria julgado por uma das criaturas mais paranoicas, mais doentes, que odiava os cristãos. E, no entanto, o que nós vemos nessa carta de Paulo é uma atitude que a mim pessoalmente me surpreende todas as vezes que eu leio. Há uns anos atrás, expondo essa carta na minha igreja, eu comentei que toda vez que eu leio a carta de Paulo aos Filipenses, um sentimento de vergonha me envolve. Não tem como fugir dele. Me sinto uma criatura completamente deslocada. Paulo foi uma dessas pessoas que compreendeu essa mente de Cristo. Foi uma dessas pessoas cuja mente, coração, afetos foi completamente moldado pela palavra de Deus e entrou e participou desse mundo, dessa realidade já conquistada por Cristo Jesus.
Olhando só rapidamente, não precisa abrir a sua Bíblia, mas no último capítulo, no finalzinho dele, Paulo diz, por exemplo, alegrei-me sobremaneira no Senhor. E segue dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. E termina dizendo, recebi tudo e tenho em abundância. O que leva um homem preso há 4 anos, numa prisão em Roma, onde não havia direitos humanos, não havia nada do que temos hoje, e já é uma grande tragédia as nossas penitenciárias. O que leva um homem, vivendo debaixo de tais circunstâncias, escrever e dizer, tenho tudo e tenho em abundância? Ou era uma pessoa completamente insana, ou ele entendeu alguma coisa que eu ainda não consegui entender. E ele ora, dizendo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Como que alguém, vivendo em tais circunstâncias, poderia agir e dizer essas coisas? Paulo mesmo nos dá a resposta. Ele diz, no capítulo 2, iniciando no verso 5, um texto bem conhecido, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Noutras palavras, Paulo aprendeu a pensar, Paulo aprendeu a sentir, Paulo aprendeu a agir como Jesus. A mesma palavra do Pai que habita no Filho, agora habita em Paulo, e nessa comunhão, moldado pela palavra e pelo Espírito, e é isso que significa ser um discípulo de Cristo, Paulo, ele possuía essa mente de Cristo, e consequentemente, ele aprendeu a pensar, a agir, a sentir como Jesus. E isso era central na experiência de Paulo. Ele consola os discípulos de Jesus em Filipos dizendo, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, diz ele, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uma mente envolvida, encharcada de Deus, da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Ele escreve aos discípulos de Jesus em Corinto dizendo, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? E ele termina afirmando, nós, porém, temos a mente de Jesus Cristo, temos a mente de Cristo. Ele afirma aos cristãos de Colossos dizendo, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Qual o sentido, qual o significado dessa existência oculta, dessa vida secreta? É aí que encontra-se a nossa identidade cristã. Essa identidade oculta, essa identidade secreta, quando eu reconheço que aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho não é meu.
E eu então deposito isso nas mãos de quem pode sustentar a minha própria dignidade e existência. Um texto bem conhecido de todos nós, escrevendo aos cristãos da capital do Império Romano, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tenham a mesma mente de Jesus, para desenvolver a mesma atitude, o mesmo sentimento. E o texto que eu gostaria de deixar com os irmãos nessa noite encontra-se na carta aos Filipenses, no capítulo 1, nos versos 27 até o 30, onde Paulo diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Essa expressão, vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, esse acima de tudo, a palavra grega que aparece no texto é politeomai. É uma palavra só. É uma palavra que literalmente significa vivam como cidadãos da polis. Essa expressão grega de onde vem outras expressões nossas, que todas elas são derivadas da vida na polis, na cidade. A raiz dessa palavra nos ajuda a entender como que a mente de Paulo vai sendo estruturada, porque a polis, a cidade, ela expressa a vida organizada socialmente. É ela que oferece uma identidade para um cidadão. E no primeiro século isso era muito importante, isso era muito evidente. Essa identidade consiste numa série de elementos culturais, sociais, políticos, econômicos, coisas como linguagem, como filosofia, arte, educação, leis, costumes, instituições, sexualidade, espiritualidade, ou seja, a polis na qual um cidadão vivia determinava a maneira como ele agia e pensava. Ele aprendia a agir e a pensar a partir de todos esses elementos que constituíam e formavam um cidadão e davam a ele a sua identidade. Então, a forma como ele aprendia a usar o dinheiro, a participar da vida social e política, relacionar com outras pessoas, organizar e estruturar sua família, educar seu filho ou seus filhos, a polis na qual um cidadão pertencia, definia os seus valores, as suas prioridades, os seus alvos de vida. Otávio Augusto, ele deu aos cidadãos de Filipos o direito de serem cidadãos romanos. E isso naquela época significava muito. Era muito importante, era motivo de muito orgulho, representava direitos, representava, obviamente, valores. Havia muito orgulho em ser um cidadão romano, e eles aprendiam e buscavam e queriam pensar como os romanos pensavam. Porém, Paulo exorta aos discípulos de Jesus da cidade de Filipos
a terem uma outra consciência de cidadania. Eles são cidadãos romanos, isso é um fato. Ou poderiam ser cidadãos de qualquer outra polis, isso é um fato. Mas, sobretudo, eles eram cidadãos da polis do Evangelho de Jesus Cristo. Eles deveriam entender que viviam numa outra cidade-estado, que é o reino de Deus. É por isso que Paulo diz: a nossa pátria está nos céus, no capítulo 3. Essa era a mente de Paulo. Era um cidadão romano, mas antes, ou sobretudo, ele era cidadão de uma outra polis. E por causa dessa mente e dos sentimentos decorrentes dela é que Paulo vivia. E essa mente molda a maneira como Paulo vê, interpreta, reage, age dentro de todas aquelas circunstâncias. Algumas afirmações de Paulo nos ajudam a entender isso. Por exemplo, ele fala das minhas cadeias em Cristo. Verso 13 do capítulo 1. Ele fala: será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele diz: para mim o viver é Cristo. Ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Nos gloriamos em Cristo. Soberana vocação de Deus em Cristo. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Veja a quantidade de expressões onde essa preposição em está presente na vida e na percepção de Paulo. Paulo era um prisioneiro romano e ele sabia disso muito bem, mas antes, ou além, ou sobre o fato de ser um cidadão, um prisioneiro romano, ele se dizia um prisioneiro de Cristo Jesus. O que isso significa? Ele se via como alguém preso em cadeias em Cristo. Essa era a perspectiva de Paulo, a sua cosmovisão. No capítulo 3, ele diz que não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Isso define toda a estrutura de Paulo, ou seja, ele deseja conquistar aquilo para o qual ele foi conquistado. É como se Paulo dissesse: Jesus me conquistou e agora a minha vida é conquistá-lo. Jesus me tem, mas a minha vida agora é fazer dele meu. Ele me alcançou, eu agora dedico toda a minha vida para alcançá-lo. A identidade anterior de Paulo, que ele descreve nos primeiros versículos do capítulo 3, era fortemente determinada pela sua origem e pela sua cultura judaica. E ele tinha grande orgulho na sua herança judaica, ele tinha grande orgulho na sua formação, ele se considerava, dentre a sua geração, um dos melhores, mais bem formados. Ele tinha um enorme orgulho em toda a sua trajetória, em toda a sua origem. No entanto, ele diz que aquilo que para ele era lucro, ele agora considera como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Aquilo que antes para ele era motivo de orgulho para a sua identidade judaica, para a sua identidade romana, ele agora diz: aquilo que antes era motivo de toda vaidade e orgulho, para mim hoje, eu abri mão, perdi tudo isso. Isso para mim não tem mais valor, isso para mim não tem mais nenhuma importância. Considero tudo como perda diante da sublimidade,
do conhecimento, diante da beleza, diante dessa realidade que se abriu diante de mim e diante da qual eu me encontro completamente deslumbrado. E eu dedico a minha vida agora a conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado em Cristo Jesus. Veja, ele não busca aqui a sua autorrealização, a sua autossatisfação. Ele não está buscando nenhuma forma, nenhum mecanismo de se sentir aceito, reconhecido, admirado, popular, seja lá o que for. A razão da sua vida agora não é mais a sua satisfação pessoal, a sua autoglorificação, mas a exaltação de Jesus Cristo. E isso muda tudo. Muda radicalmente tudo. Se tornar esse cidadão da polis do Evangelho de Jesus Cristo. É disso que Paulo fala no capítulo 2 de Efésios, quando ele afirma nesse capítulo, dizendo que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. De que maneira nós nos encontramos mortos nos nossos delitos e pecados? Paulo não dá uma descrição muito complexa disso. Ele diz que nós nos tornamos homens e mulheres mortos nos nossos pecados quando nós andamos segundo o curso deste mundo. Ou seja, quando você vive do jeito que todos os paulistanos vivem, quando você vive e pensa do jeito que todos os brasilienses pensam e vivem, quando você vive, pensa e age do mesmo jeito que todos os cariocas ou todos, de onde quer que seja, pensam, vivem e agem, o que Paulo está dizendo é que nós nos encontramos mortos. Nós ainda não entendemos a realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Nós ainda não fomos, ou não experimentamos, ou não conhecemos, ou não temos consciência da nossa união com Cristo. Nós estamos mortos quando nós vivemos de acordo com essa outra polis, que não é a polis do Evangelho, é a polis de São Paulo, é a polis Rio, é a polis Brasília, mas não é o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz que quando Cristo deu a ele vida, e é essa a expressão que ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Os verbos estão todos no passado, não estão no futuro. Paulo não fala que nós iremos ressuscitar e um dia assentaremos, não. Ele já nos assentou. Nós estamos exatamente aqui e agora, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, pelo poder da ressurreição de Cristo. Isso significa que nós já experimentamos, nós já entramos, nós já participamos dessa realidade já conquistada por Cristo Jesus. Todos ou quase todos os verbos dos capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, eles encontram-se no passado. Nós temos a tendência, muitas vezes, de pensar que as bênçãos de Deus são prospectivas e não retrospectivas. Nós tentamos ou procuramos imaginar que seremos abençoados assim, assim assado. Paulo não. Para Paulo tudo já foi realizado. Deus em Cristo já fez tudo o que precisava ser feito. Ele já nos revelou o mistério da sua vontade. Ele já nos assentou nos lugares celestiais. Ele já nos ressuscitou em Cristo Jesus. Ele já nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Ele já nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Ele já nos adotou como seus filhos e filhas. Isso tudo já aconteceu. É disso que Paulo está falando. Quando eu entendo que essas realidades já foram conquistadas e já nos foram dadas,
Eu passo a viver com uma outra perspectiva, a partir dessa união com Jesus Cristo, e essa união molda o meu pensamento, molda o meu jeito de ver, a minha cosmovisão, a minha percepção de toda a realidade, muda tudo, absolutamente tudo. E eu já não vivo mais de acordo com os valores, de acordo com os paradigmas, de acordo com as estruturas dos ambientes, dos lugares onde eu estou acostumado a viver. É por isso que Paulo diz e afirma e reafirma da sua vida em Cristo, a sua identidade em Cristo. Para mim o viver é Cristo, para mim as minhas cadeias são cadeias em Cristo, as minhas prisões são prisões em Cristo. Onde quer que eu me encontro em Cristo. E tudo isso é o que dá para Paulo um sentido que transcende a sua necessidade de buscar razões para a sua própria existência ou motivações para a sua própria realização pessoal. E eu queria caminhar para a conclusão com algumas implicações do que isso pode significar ou trazer para todos nós. Em primeiro lugar, isso significa que nós viveremos continuamente sob pressão. Paulo entendia isso. Ele era, por lei, cidadão romano. Mas ele, pelo poder do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo, ele era cidadão do Evangelho. A polis romana, como a polis brasiliense ou qualquer outra, tem em muitos aspectos grandes e irreconciliáveis contradições com a polis do Evangelho. Vivei acima de tudo, de modo digno. Vivei acima de tudo como cidadãs dos céus. A nossa cultura, o ambiente que nós vivemos, seja em Brasília, seja em São Paulo, dita o jeito que nós devemos viver. Dita a maneira como nós devemos criar nossos filhos, a maneira como nós devemos trabalhar. Determina os nossos valores, a maneira como nós lidamos com o dinheiro, com a sexualidade, com a política, com a economia. Qual é a polis que define os nossos valores? Hoje de manhã, no nosso seminário, estávamos conversando sobre como que o paradigma da liderança, o conceito de liderança, muitas vezes tem sido muito mais moldado pela cultura secular de onde ele vem, do que pela consciência e pela mente cristã que deveria moldá-lo. Mas isso é um outro tema. A pergunta é, com qual polis nós nos identificamos? Que cidadania define a nossa identidade? Segundo, compreender essa realidade implica em reconhecer e viver, a partir dessa consciência daquilo que Deus já realizou por nós em Cristo Jesus. Uma das compreensões primeiras de Paulo, quando ele entende essas coisas, tanto na carta aos Efésios quanto na carta aos Filipenses, é o sentido de comunhão, de relacionamento, de unidade, de comunidade. Na carta aos Efésios, os 3 primeiros capítulos, Paulo descreve as riquezas, as gloriosas riquezas já realizadas em Cristo Jesus. E ele inicia o capítulo 4 dizendo, ou fazendo um apelo para que vivamos de acordo ou com essa dignidade própria do Evangelho de Jesus Cristo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que viveis de modo digno. Não é nós que damos dignidade ao Evangelho.
mas viver de forma que a dignidade do Evangelho seja expressiva em nós. E como que isso acontece? Unidade, comunhão, relacionamento. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, etc. Não somos nós que nos esforçamos para sermos humildes, longânimos, mansos. Não. Cristo já fez isso. Quando nós nos unimos a Cristo, a humildade de Jesus torna-se a nossa humildade, a mansidão de Jesus a nossa mansidão, a bondade de Jesus a nossa bondade. Não se trata de um esforço meu deliberado para que eu me torne essa pessoa, não. Quando eu me encontro em Cristo e quando eu passo a viver a minha vida em Cristo, essas realidades tornam-se minhas, porque eu estou em Cristo, unido a Cristo, de forma que aquilo que é do Pai pertence ao Filho, aquilo que é do Filho torna-se também nosso, integralmente nosso. E Paulo diz aqui a mesma coisa no capítulo 2 em diante. Paulo diz, por exemplo, estais firmes, a segunda parte do verso 27, estais firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. No verso 2 do capítulo 2, verso 27, perdão, do capítulo 1, verso 2 do capítulo 2, ele segue dizendo: penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Que sentimento? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Faz esse apelo a essas duas irmãs, Evódia e Sintique, que pensem concordemente no Senhor. Ou seja, qual que é o sinal visível da nossa união com Cristo? Unidade, comunhão, relacionamento. A presença do Espírito se manifesta em nós, não a priori, a princípio com grandes expressões de poderes, sinais extraordinários. Não. Quando o Espírito Santo vem em Pentecostes, o primeiro sinal, a primeira evidência que vemos na igreja é que estavam juntos. Tinham tudo em comum. O que foi dito hoje de manhã? Ninguém precisou dizer para eles fazerem aquilo. Ninguém precisou obrigá-los a vender os seus bens, o seu excedente. Nada. O Espírito, quando entra e atua na vida do povo de Deus, a primeira evidência é essa. Por que pensar como um corpo ou uma só alma? Esse pastor e autor, um dos preletores no encontro da CEPAL, no início das décadas de 80, ainda lá naquele acampamento, acho que Cabuçu, Dr. Stuart Briscoe, foi quando eu tive o privilégio de ouvi-lo e conhecê-lo. Ele disse o seguinte: o Evangelho tem o poder de nos transformar e nos incluir no mesmo corpo como numa sinfonia. Todos os membros da sinfonia não tocam o mesmo instrumento, nem todos tocam a mesma nota. O mais importante, eles não tocam sua própria composição. O que eles fazem é tocar com a mesma partitura, sob a direção do mesmo maestro. Palavra e Espírito. Nós somos diferentes. Muitas vezes irritantemente diferentes. Mas a unidade não é nenhuma forma de suprimir as nossas diferenças. Elas fazem parte dessa riqueza extraordinária de um Deus criativo e criador. Mas a nossa comunhão é a forma como os cristãos testemunham para o mundo de que há um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só Espírito, uma só igreja, um só corpo, que é o corpo de Jesus Cristo. A igreja de Filipos começou como essa
a harmoniosa sinfonia, uma rica comerciante da Ásia, uma família romana de classe média, uma jovem grega escrava e explorada. Mas depois de algum tempo, as coisas vão acontecendo e Paulo chama os cristãos para reverem a sua atitude e voltarem para o tom que deveriam ou que nunca deveriam ter saído. E em terceiro lugar, primeiro, atenção. Segundo, essa comunhão. E a terceira, o que significa viver nessa polis do Evangelho, envolve essa prioridade que nós temos que preservar sempre: Deus e o outro. Essa é a natureza eucarística da nossa vida cristã. Todas as vezes que sentamos em torno da mesa do Senhor, nós ouvimos as palavras de Jesus dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vós, por amor de vós. Esse é o meu sangue que é derramado por amor, em favor. Ou seja, toda a vida de Jesus é voltada para fora de si mesmo. Uma autodoação, uma autoentrega de si mesmo em amor. E é isso que nós aprendemos na Santíssima Trindade. Nenhuma das três pessoas da Trindade vive de si mesmo e para si mesmo. O Pai não vive de si mesmo. Ele depende do Filho para ser revelado e tornar-se conhecido. O Filho só é filho porque tem um Pai a quem ele se submete e que o envia. O Espírito é o Espírito do Pai enviado pelo Filho para nos ensinar a guardar todas as coisas que o Filho nos tem ordenado, de forma que possamos, como corpo de Cristo, glorificar a Deus. Nenhuma pessoa da Santíssima Trindade existe de si para consigo mesmo. Nenhum busca a sua autorrealização. Nenhum busca a sua autoafirmação. Nenhum busca a sua autossatisfação, autoglorificação. É sempre um glorificando o outro. É sempre um exaltando o outro. O Filho não se exalta a si mesmo. O Espírito não se exalta a si mesmo. Cada um olha para o outro e exalta o outro. Quando nós entramos e participamos dessa comunhão, nós esquecemos de nós mesmos e nos voltamos para o outro e para o bem do outro. E aprendemos que é assim que Jesus viveu, pensou, sentiu. Ele, sendo Deus, ele não agiu como se o fosse, não tomou isso como um direito. Sendo Deus, ele esvazia-se e torna-se homem. Mas sendo homem, ele não age como se fosse o maior. Ele se humilha e torna-se servo. E sendo servo, ele torna-se o menor de todos os servos, um escravo. E sendo o menor de todos os servos, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por causa da sua obediência, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão, nós participamos dessa mesma realidade. De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? De que aproveita nós vivermos obcecados pelo sucesso, pela autorrealização, pela autossatisfação, pela autoglorificação, toda essa dinâmica narcisista tão presente na vida de pastores, líderes, da minha, imagino que na vida de muitos de vocês. Nada façais, diz Paulo, por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
É isso que o Evangelho faz. Isso é o que significa viver acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é o que acontece em cada um de nós quando nós morremos para nós mesmos. Eu preciso ser um pastor que morro para mim mesmo e para o meu jeito de ser pastor todos os dias. Eu preciso ser um líder que morro para o meu jeito de ser líder todos os dias. O meu chamado não foi para eu me autoglorificar, mas foi para promover o bem do outro e do próximo. Talvez a coisa mais importante que o Evangelho faz, e Paulo entendeu isso, é que ele nos liberta do nosso pior inimigo, que somos nós mesmos. E nos converte a Deus e ao próximo. É isso que ele realiza em nós. E quando nós experimentamos essa realidade, em outras palavras, quando nós possuímos a mente de Cristo e somos absorvidos por ela, tudo muda. Toda a perspectiva muda. E nós precisamos, então, nos perguntar, nós que fomos batizados em Cristo Jesus, estamos vivendo hoje nas nossas cidades, no nosso ambiente profissional, como cidadãos do Evangelho de Jesus Cristo ou como cidadãos de uma outra polis? Estamos vivendo considerando os outros superiores a nós mesmos, nos relacionando a partir dessa realidade própria de Jesus, que envolve a humildade ou a mansidão, ou vivemos nesse esforço continuado de querer superar os outros e nos afirmar à custa dos outros? Estamos lutando juntos pela mesma fé e pelo testemunho de Jesus Cristo? Essas são algumas perguntas que nos ajudam a entender o que significa viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a entender essa realidade para dentro da qual nós fomos chamados, vocacionados, convidados por Jesus Cristo para viver como seu povo, sua igreja, o povo da aliança. Vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez. Deus bendito, nós te agradecemos por aquilo que Cristo já fez e já realizou na cruz do Calvário. Te agradecemos porque nele temos sido abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Te louvamos, ó Deus, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Nos chamou, nos predestinou para sermos seus filhos benditos e amados. Nos adotou como teus filhos. Te louvamos porque o Senhor já nos revelou todo o propósito da tua vontade. Não há nada escondido. Nada que não nos tenha sido já revelado. Te louvamos pelo Espírito Santo, que é a garantia, o selo de que pertencemos a Ti. Te louvamos pela reconciliação que temos. Te louvamos, ó Deus, porque somos Teu povo, família, corpo, igreja. Mas, Senhor, nós confessamos e reconhecemos que tantas e tantas vezes temos ignorado essa realidade e procurado encontrar, ó Deus, em nós mesmos e naquilo que fazemos, o sentido para a nossa vida, para a nossa existência. Muitas vezes temos nos colocado como deuses
da nossa própria existência, buscando em nós mesmos um sentido para ela. Ó Deus, perdoa-nos e liberta-nos de nós mesmos e converte-nos sempre a Ti. Te louvamos porque o Senhor tem colocado muitos aqui como pastores do Teu rebanho. E para isso, ó Deus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós que mal sabemos cuidar de nós mesmos, o Senhor nos chamou para cuidar da Tua igreja. Nós que mal conseguimos lidar com o nosso próprio pecado, o Senhor nos chamou para sermos ministros de reconciliação. Nós, cujos relacionamentos muitas vezes são tão adoecidos e tão egoístas, o Senhor nos chamou para sermos ministros da comunhão. Ó Deus, tem piedade de nós e abençoa-nos, ó Deus, que o Teu Espírito faça em nós e através de nós aquilo que nós mesmos não somos capazes de fazer. Ó Deus, livra-nos das disputas, livra-nos do coração amargurado, livra-nos, ó Deus, desse processo onde vamos nos perdendo de Ti e perdendo de nós mesmos, num caminho autodestrutivo, porque nos afastamos da certeza de que estamos em Cristo Jesus. Quero, ó Deus, Te agradecer, porque podemos, como Paulo, dizer que sabemos em quem nós temos crido. Estamos seguros, certos, de que o Senhor é o único que pode garantir e guardar o nosso tesouro, inclusive a nossa dignidade, o nosso valor. O Senhor é o único que pode preservá-lo. Queremos colocar tudo nas Tuas mãos e reconhecer que o Senhor é quem cuida de nós. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.